O milagre que mudou a vida de Tatiane, quando a fé venceu o impossível. Tatiane sempre foi uma mulher forte. Criada em um lar humilde no interior de Minas Gerais, ela aprendeu cedo a lutar pelo que queria. Casou-se jovem com Rodrigo, um homem trabalhador, e juntos construíram uma vida simples, mas cheia de sonhos. Tiveram 2 filhos, Pedro e Ana Clara, que eram sua maior alegria. Porém, em 2019, tudo começou a desmoronar. Rodrigo, que trabalhava como motorista de caminhão, começou a ter dores fortes nas costas. A princípios, acharam que era apenas cansaço, mas os exames revelaram algo pior, um tumor agressivo na coluna, já em estágio avançado. Os médicos foram diretos: ele tem no máximo 6 meses de vida. A cirurgia é arriscada, e mesmo assim, as chances são mínimas. Tatiane sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como ela criaria 2 filhos sozinha? Como pagaria as contas sem o salário de Rodrigo? As noites se tornaram um pesadelo de choros abafados e orações desesperadas, feitas sozinha em seu quarto, sem saber nem por onde começar. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, a abordou depois de ver seu rosto inchado de tanto chorar. Minha filha, você não pode desistir. Deus tem poder para mudar essa história. Venha comigo domingo à noite. Lá, você vai encontrar forças, disse ela, segurando suas mãos com firmeza. Tatiane, sem mais esperanças, aceitou. Não tinha nada a perder. O primeiro culto na Universal foi uma experiência que ela nunca esqueceria. Assim que entrou, sentiu algo diferente no ar, uma energia de fé, pessoas orando com lágrimas nos olhos, pastores falando com uma autoridade que ela nunca tinha visto antes. O pastor da noite, um homem de voz firme e olhares penetrantes, pregava sobre a fé que move montanhas. Ele falava de milagres reais, de pessoas que tinham sido curadas, de famílias restauradas, de dívidas pagas quando tudo parecia perdido. Tatiane chorou o culto inteiro. No final, houve um chamado para a corrente de oração. O pastor pediu que todos os que estavam passando por lutas difíceis se levantassem. Tatiane hesitou, mas Dona Maria a empurrou gentilmente. Vai, minha filha. Deus está te esperando. Tremendo, ela se levantou. O pastor a olhou nos olhos e disse: O Senhor conhece sua dor. Hoje, Ele vai te dar uma palavra de fé. Você vai sair daqui diferente. Ela foi levada até a frente, onde uma irmã da igreja a abraçou e orou por ela com uma unção que Tatiane nunca havia sentido. Senhor, toque no corpo de Rodrigo. Destrua essa doença em nome de Jesus. Quebre toda maldição de morte sobre essa família, clamava a irmã, enquanto outras pessoas ao redor levantavam as mãos em concordância. Tatiane sentiu algo queimar dentro dela, era como se uma fogueira santa acendesse em seu coração. No dia seguinte, o pastor a chamou para uma conversa. Tatiane, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas para ver o milagre, você precisa dar um passo de fé. Participa da campanha dos 7 dias de jejum e oração que vai começar semana que vem. E traga seu marido, mesmo que seja de cadeira de rodas. Deus quer tocá-lo aqui. Ela sentiu, mesmo com o coração apertado. Rodrigo, cada vez mais fraco, resistiu no início. Não adianta, Tati. Os médicos já disseram. Mas ela insistiu. Se é para morrer, que seja lutando. Vamos tentar mais uma vez. Os 7 dias de jejum foram os mais difíceis da vida dela. De manhã, ela ia à igreja para a oração da alva. À noite, participava das vigílias, onde pastores ungidos impunham as mãos sobre os enfermos e oravam com uma autoridade que fazia tremer até os mais céticos. No terceiro dia, o pastor ungiu Tatiane com óleo e declarou: essa família será restaurada. O inimigo não terá a última palavra. Ela chorou, mas dessa vez, eram lágrimas de esperança. No 6º dia, algo inesperado aconteceu. Rodrigo, que mal conseguia se mover, pediu para ir à igreja. Eu tive um sonho, disse ele, com voz fraca. Um homem de roupas brancas me tocou e disse: levanta e anda. Tatiane não acreditou no que ouvia. Com a ajuda dos irmãos da igreja, eles o levaram até o templo. Quando chegou lá, o pastor o chamou ao altar. Hoje é o dia da sua libertação, declarou. A igreja inteira começou a orar. Mãos se levantaram,
vozes clamavam em línguas estranhas, e Tatiane sentia o chão tremer debaixo dos seus pés. De repente, Rodrigo começou a se mexer. Primeiro, um tremor nas pernas. Depois, ele tentou se levantar. A igreja explodiu em gritos de glória a Deus, e aleluia. Rodrigo, com lágrimas nos olhos, ficou de pé. Fraco, mas de pé. Eu sinto minhas pernas, gritou ele, enquanto Tatiane corria para abraçá-lo. Os médicos não tinham explicação. Os exames seguintes mostravam o tumor reduzido a quase nada. É um caso raro de remissão espontânea, disseram, sem conseguir esconder o espanto. Mas Tatiane e Rodrigo sabiam a verdade, havia sido um milagre. Um milagre que começou quando ela deu o primeiro passo de fé e entrou na Igreja Universal. A vida deles mudou completamente. Rodrigo voltou a trabalhar, dessa vez em um emprego melhor, depois que um irmão da igreja o indicou. Tatiane começou a servir como cooperadora, ajudando outras mulheres que chegavam desesperadas, assim como ela um dia chegou. Eles se tornaram dizimistas fiéis, porque, como o pastor sempre dizia, quem é grato a Deus com o dízimo, abre as portas para mais bênçãos. Mas a maior transformação foi dentro deles. Tatiane aprendeu que a fé não é só acreditar, é agir. É jejuar quando o corpo pede comida, é orar quando a dor aperta, é dar quando parece que não há nada para dar. Deus não muda as coisas por acaso. Ele muda quando a gente mostra que confia nele de verdade, ela costumava dizer aos novos membros, enquanto compartilhava seu testemunho no altar. Hoje, quando olha para trás, Tatiane enxerga claramente, o desespero a levou até a igreja, mas foi a fé que a manteve lá. E foi nessa fé inquebrantável, alimentada pelas orações fortes, pelas campanhas, pelas vigílias e pela unção dos pastores, que ela encontrou a vitória. Se você está lendo isso e acha que seu caso não tem solução, eu te digo, vá até a Igreja Universal. Não importa o que os homens digam, Deus tem a última palavra. E quando ele fala, até o impossível obedece. A vida de Tatiane mudou tanto que até os vizinhos do bairro onde morava começaram a notar. Antes, ela era conhecida como aquela mulher que chorava no ponto de ônibus, que pedia ajuda nos mercados, que parecia carregar o mundo nas costas. Mas agora, quando passava pelas ruas, as pessoas paravam para cumprimentá-la com um sorriso. Você está tão diferente, diziam. E ela respondia, com os olhos brilhando, é Jesus. Só pode ser ele. O milagre não veio de uma hora para outra. Foram meses de luta, de noites em claro, de lágrimas derramadas no altar. Mas Tatiane não desistiu. Ela se apegou à palavra como quem se agarra a um salva-vidas no meio do mar. Todo domingo, ela estava lá, na CCB, ouvindo os ensinos, participando das campanhas, levando seus pedidos a Deus com uma fé que não vacilava. Até que, num domingo à tarde, durante um culto de libertação, algo mudou. O pastor fez uma oração forte, impôs as mãos sobre ela e declarou, em nome de Jesus, as amarras se quebram agora. Tatiane sentiu algo estranho dentro dela, como se uma corrente pesada estivesse se soltando. Não foi um alívio imediato, mas uma certeza, Deus tinha ouvido seu clamor. Na semana seguinte, o impossível aconteceu. Uma antiga dívida que a sufocava há anos foi quitada de forma inesperada. O credor, um homem conhecido por ser implacável, apareceu na sua casa e disse, não sei porquê, mas hoje eu sinto que preciso perdoar essa dívida. Está tudo resolvido. Tatiane caiu de joelhos ali mesmo, na calçada, e chorou como nunca. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão. Deus tinha agido. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Seu filho, que há tempos estava envolvido com más companhias e parecia perdido, apareceu em casa numa sexta-feira à noite, com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu quero mudar. Tatiane o abraçou forte, sem hesitar, o levou direto para a igreja. Naquele mesmo dia, ele entregou a vida a Jesus e nunca mais olhou para trás. Hoje, Tatiane não só tem uma casa abençoada, um filho restaurado e uma vida financeira estável, como também se tornou uma obreira dedicada na CCB. Ela está sempre lá, ajudando quem chega quebrado, compartilhando sua história, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez por mim, pode fazer por você também, diz ela, com a mesma convicção que a salvou. E assim, o que começou como um grito de desespero se tornou um testemunho de poder.
Porque na CCB, Tatiane não encontrou apenas uma religião, encontrou um Deus que ouve, que age e que transforma o que estava morto em vida. E isso, ela sabe, não é sorte. É milagre. É fé. É a mão de Deus escrevendo uma nova história. Mas a história de Tatiane não parou por aí. Porque quando Deus começa a agir, ele não faz pelas metade. E foi justamente numa tarde de sábado, enquanto ela organizava as cestas básicas para as famílias carentes da região, que uma mulher entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Seu nome era Marisa, e ela carregava nas mãos um papel amassado, a conta do hospital do filho, um menino de 8 anos que lutava contra uma doença rara. Já procurei em todo lugar, irmã, ela disse, com a voz trêmula. Os médicos disseram que não tem mais o que fazer. Só Deus pode salvar o meu filho agora. Tatiane sentiu o coração apertar. Lembrou-se do dia em que também chegou ali sem esperança. Sem hesitar, ela pegou a mão de Marisa e a levou até o altar. Vem, minha irmã. Aqui tem um Deus que ressuscita sonhos, que cura doenças, que faz o impossível. Eu já vi de perto. E foi ali, entre lágrimas e orações, que as irmãs da CCB se uniram em clamor. Não eram palavras bonitas, eram gritos de fé, mãos levantadas, corações quebrantados diante de Deus. Tatiane orou com uma autoridade que só quem já viu milagres tem. Senhor, o Senhor é o mesmo que sarou meu filho das drogas, que tirou minha família da miséria. Se o Senhor fez por mim, o Senhor pode fazer por esse menino. 3 dias depois, Marisa voltou à igreja. Desta vez, não com lágrimas de dor, mas de gratidão. Os exames do filho tinham dado uma virada inexplicável. Os médicos, perplexos, disseram que era como se a doença tivesse recuado. Eles não têm explicação, mas eu tenho, disse Marisa, abraçando Tatiane. Foi Deus. Foi aqui, neste lugar. E assim, o ciclo se repetia. Porque Tatiane tinha aprendido que na CCB não se guardava a bênção só para si. Cada milagre que ela recebia se tornava uma semente para abençoar outro alguém. Ela começou a liderar um grupo de oração pelas mães que sofriam com filhos em situação de risco, sejam nas drogas, nas doenças ou nas ruas. E a cada reunião, mais testemunhos surgiam. Um jovem que estava prestes a ser recrutado pelo tráfico, mas teve um sonho com um anjo que o levou até a igreja. Uma mãe que encontrou no cultos da CCB a força para perdoar o assassino de sua filha. Um casal que, depois de anos de infertilidade, seguiu a orientação do pastor de jejuar e orar por 3 dias e 9 meses depois, uma bebê chorava em seus braços. As pessoas perguntam, por que a CCB? Tatiane costuma dizer, olhando para o altar onde um dia ela mesma se ajoelhou desesperada. Eu respondo, porque aqui a gente não aprende só a crer em Deus. A gente aprende a ver Deus. A sentir a mão dele mudando a nossa história. E ela sabe bem do que está falando. Afinal, o menino que chegou arrastado pelas drogas hoje é um diácono, casou-se no templo e tem um ministério de música que toca o coração dos jovens. A casa que já foi quase tomada pelos credores hoje é um lar de portas abertas, onde Tatiane e a família acolhem quem precisa de um prato de comida ou uma palavra de esperança. Deus não tira a gente do problema só para nos deixar no conforto, ela ensina, com os olhos brilhando. Ele nos tira para nos fazer instrumentos. Para que a gente seja a prova viva de que, não importa o tamanho da batalha, a vitória já tem dono. E esse dono se chama Jesus. Por isso, toda vez que o coro da CCB entoa glória a Deus nas alturas, Tatiane fecha os olhos e sorri. Porque ela sabe, aquela não é só uma música. É a trilha sonora de uma vida que foi resgatada. De um milagre que não acabou e que, a cada dia, ganha novos capítulos. E um desses novos capítulos começou numa tarde chuvosa de março, quando um rapaz magro, com olheiras fundas e as mãos trêmulas, bateu à porta da casa de Tatiane. Era Lucas, um viciado em drogas que há meses dormia nas ruas do bairro. Ele tinha ouvido falar daquela família que não só falava de Deus, mas vivia o amor que pregava. Moça, eu não aguento mais, confessou, com a voz quebrada. Ou eu mudo hoje, ou amanhã eu tô morto. Tatiane não hesitou. Abriu a porta, serviu um prato quente de comida e, enquanto Lucas comia, ela orou por ele ali mesmo, na cozinha simples. Deus não te trouxe até aqui para te deixar, ela disse, segurando as mãos dele. Ele quer te mostrar que a sua história não acabou.
Naquela noite, Lucas dormiu no sofá da sala, envelopado num cobertor que cheirava a lavanda, o mesmo perfume que Tatiane usava para afugentar os maus espíritos, como ela dizia, rindo. Mas o milagre não veio fácil. Nas primeiras semanas, Lucas acordava suando, com dores no corpo e uma vontade louca de voltar para as ruas. Foi então que o irmão da CCB, seu João, um homem de mãos calejadas e voz firme, o levou para a primeira reunião de jovens. Aqui, ninguém julga, disse seu João, batendo no ombro do rapaz. Aqui, a gente luta junto. E foi naquelas noites, entre louvores e testemunhos, que Lucas começou a sentir algo que há anos não experimentava: esperança. Um dia, durante o culto, o pastor fez um chamado: quem aqui quer ser livre de verdade, vem à frente. Lucas tremia, mas deu um passo. Depois outro. E outro. Quando caiu de joelhos no altar, chorando, foi como se algo se rompesse dentro dele. Eu não quero mais essa vida, gritou. E a igreja inteira orou, com as mãos levantadas, clamando por sua libertação. 3 meses depois, Lucas estava de pé no mesmo altar, mas dessa vez para dar seu testemunho. Com a voz ainda emocionada, contou como Deus tinha tirado o vício, restaurado sua família e lhe dado um emprego na padaria do irmão de Tatiane. Eu pensei que estava perdido, mas Deus me achou, disse, segurando uma Bíblia nova, presente da irmã que nunca desistiu dele. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Agora, toda sexta-feira, é Lucas quem ajuda a servir a sopa para os moradores de rua em frente à igreja. Ele olha nos olhos daqueles homens e mulheres e diz: eu já estive aí. Mas Deus tem um plano melhor. E quando alguém pergunta como ele conseguiu mudar, Lucas apenas sorri e aponta para o templo da CCB. Foi ali. Entre 4 paredes, mas com um Deus que não tem limites. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias do passado. São sinais vivos de que, quando a fé se encontra com a obediência, até as cadeias mais pesadas se quebram. E assim, a cada vida transformada, o coro de glória a Deus nas alturas soa ainda mais alto, não só como música, mas como um grito de vitória que ecoa além dos muros da igreja. A vida de Lucas mudou tanto que até sua família, que há anos havia perdido as esperanças, começou a notar. Sua mãe, Dona Maria, que rezava todas as noites com uma vela acesa na janela, não acreditou quando viu entrar em casa com a camisa da CCB e um sorriso que não via há anos. Filho, o que aconteceu com você? Perguntou, com as mãos trêmulas e os olhos cheios d'água. Lucas abraçou-a forte e sussurrou: Mãe, eu encontrei quem sempre procurou. E ele me encontrou primeiro. Mas nem tudo foi fácil. Os antigos amigos das ruas tentaram puxá-lo de volta, zombando: você acha que essa história de igreja vai te salvar? Daqui a pouco você tá de volta, igual sempre. Lucas, porém, já não era o mesmo. Uma noite, enquanto voltava da reunião, 3 homens o cercaram num beco escuro. Entrega o que você tem, ex-vagabundo, disse um deles, com uma faca brilhando à luz do poste. Lucas fechou os olhos por um segundo, lembrando das palavras do irmão que o batizou: o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Quando abriu os olhos, olhou firme para eles e disse: tomem tudo. Mas saibam que eu já fui como vocês, e hoje tenho algo que ninguém pode roubar: a paz. Os homens ficaram paralisados. Não era medo no olhar de Lucas, mas uma certeza que eles não entendiam. Um deles, o mais jovem, baixou a faca e murmurou: como você consegue isso? Lucas não hesitou: venha comigo domingo. Lá você vai entender. E assim, no domingo seguinte, o jovem que quase o havia assaltado estava sentado nos fundos do templo, de cabeça baixa, ouvindo o coro cantar grande é o Senhor. Quando o irmão pregou sobre o perdão e a transformação, o rapaz começou a chorar. Depois da reunião, Lucas o levou até a frente e disse: esse aqui é o João. Ele veio buscar o mesmo que eu encontrei. E João, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se ali mesmo, pedindo a Deus uma chance. Hoje, João é mais um servo na obra. Trabalha na limpeza do templo e, toda semana, conta seu testemunho para os novos: eu vim para roubar um homem, mas Deus roubou meu coração. E assim, como uma semente que cai em boa terra, a mudança de Lucas multiplicou-se. A irmã Clara, uma das diaconisas que servia sopa nas cestas, costumava dizer: a CCB não é um lugar onde a gente vem buscar milagre. É onde a gente descobre que já é um. E era a verdade.
Porque para cada Lucas, havia um João. Para cada João, um Pedro, um Tiago, uma Maria, vidas que, como pedras brutas, eram lapidadas pelo amor de Deus e pela fé simples, porém inquebrantável, daqueles que acreditavam. Uma tarde, enquanto Lucas ajudava a organizar as cadeiras para o culto, um homem de terno entrou no templo. Era o juiz que, anos antes, havia assinado sua prisão. O homem olhou ao redor, emocionado, e disse: Eu vim aqui porque ouvi falar de um ex-presidiário que mudou a vida de dezenas de pessoas. Quis ver com meus próprios olhos. Lucas reconheceu-o e, sem rancor, estendeu a mão. O Senhor veio no lugar certo. Porque aqui, o passado não define ninguém. Só Deus pode fazer isso. O juiz saiu do templo naquela tarde com os olhos úmidos e uma Bíblia no bolso, presentes de Lucas. Semanas depois, ele voltou, dessa vez com a família. E assim, como um rio que transborda, a graça que transformou Lucas continuou fluindo, alcançando quem nem ele imaginava. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são apenas curas ou livramentos espetaculares. São as mãos calejadas de um ex-viciado servindo sopa, o sorriso de um ex-ladrão lendo a Bíblia para as crianças, o abraço de um ex-presidiário acolhendo um juiz. São provas de que, quando Deus age, Ele não muda só uma vida, Ele muda gerações. E toda vez que o coro entoa glória a Deus nas alturas, ali, entre aquelas quatro paredes sagradas, não são apenas vozes que se ouvem. É o som de correntes se partindo, de lágrimas se transformando em alegria, de um Deus que, silenciosamente, continua escrevendo histórias de vitória uma vida de cada vez. E o milagre de Lucas se completou no dia em que ele, agora um homem de mãos firmes e olhar sereno, batizou o próprio filho nas águas que um dia o lavaram por dentro. O menino, de apenas 10 anos, saiu do tanque chorando não de medo, mas de uma emoção que não sabia nomear, aquela que só nasce quando o céu toca a terra. A mesma água que havia purificado o pai agora selava uma promessa: a maldição se quebrou aqui. Anos antes, Lucas era um nome sussurrado com medo nas ruas, um homem que carregava nas costas o peso de escolhas que o afundavam. Mas naquela tarde, enquanto a congregação cantava lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ele entendeu: Deus não apaga o passado, Ele o transforma em testemunho. As cicatrizes de Lucas não eram mais vergonha, mas mapas para outros perdidos. Suas mãos, outrora trêmulas pela falta da droga, agora seguiam as linhas da Bíblia enquanto ensinava ao filho: Deus não escolhe os capacitados, filho. Ele capacita os escolhidos. E assim, entre abraços e risos, a família de Lucas se tornou um farol. A esposa, que orara por ele em noites solitárias, agora via o marido liderar reuniões de recuperação. O filho, que poderia ter herdado um legado de dor, crescia ouvindo: Você não é filho do que seu pai foi, mas do que Deus fez dele. E o milagre, que começou em um altar de lágrimas, se multiplicava porque a graça não é um ponto final, é um convite para seguir adiante. Reflexão final. Talvez o maior milagre não seja o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós e, depois, através de nós. Lucas descobriu que a redenção não é um prêmio para os perfeitos, mas um chamado para os quebrantados. E você? O que Deus quer transformar em sua história hoje? Ele não está esperando que você esteja pronto. Ele está pronto para te preparar. Lição: a mudança começa quando paramos de correr do passado e deixamos Deus escrevê-lo como prefácio de um futuro novo.